18h03. Eu já estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. Os Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento anunciaram hoje um bloqueio de 31 bilhões de reais no orçamento deste ano. O governo também confirmou que será anunciado um aumento no IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. É um tributo federal cobrado sobre empréstimos ou compras de moeda estrangeira. O objetivo do bloqueio no orçamento é garantir o cumprimento da meta fiscal de 2025. O ex-comandante do Exército, general Júlio César de Arruda, afirmou hoje que dividiu com integrantes do governo Lula a decisão de não permitir a prisão imediata de quem estava no acampamento em frente ao QG do Exército em Brasília, logo após os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Arruda foi ouvido como testemunha de defesa do tenente-coronel Mauro Cid e do ex-presidente Jair Bolsonaro na ação penal que apura um golpe de Estado para mantê-lo no poder de forma ilegal. O empresário Antônio Carlos Camilo Antunes acionou a justiça pedindo uma determinação judicial para que não fosse mais chamado de careca do INSS. O pedido foi negado pela Justiça do Distrito Federal. Na ação, Antunes, que todo mundo chama de careca do INSS, entrou com uma queixa-crime por calúnia e difamação em publicações jornalísticas que registraram este apelido, careca do INSS. Ele é apontado pela Polícia Federal como principal operador das fraudes de descontos irregulares em benefícios do INSS. A própria Polícia Federal cita nos relatórios enviados à Justiça que Antunes é mesmo conhecido por todo mundo como careca do INSS. Vamos saber agora o que os nossos repórteres acompanharam hoje. Marcos Antônio de Jesus. Marina Silva diz que licenciamento ambiental sofreu sentença de morte. Carlos Júnior. Operação prende 9 membros de quadrilha que extorquia camelôs na Uruguaiana. Luiz Silva. Pitbull invade escola e 6 crianças ficam feridas em Santa Cruz. Agora a participação da nossa equipe. Maurício Bastos, boa noite. Boa noite, Sidney Rezende. Ontem a gente falou aqui no Jornal da Tupi sobre a oficialização da criação do Argentino. É um bairro composto por apenas 6 ruas na zona norte da cidade. Esse projeto da lei que criou o no bairro número 166 aqui da cidade do Rio, diz que a mudança de nome de um loteamento que fazia parte do bairro de Braz de Pina foi motivada pela violência. E tem ao menos 4 projetos de lei na Câmara Municipal apresentados para a criação de bairros na Zona Norte, alguns deles com menos de 5 ruas. O que estaria por trás aí da criação dessas iniciativas? Daqui a pouco a gente traz os detalhes. Chico Otávio, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, ouvintes. Sidney, Ricardo Rodrigues Gomes, o Ricardo Piloto, que está preso na Flórida desde março, acusado de ser o principal operador de Gladson Acácio dos Santos, o faraó dos bitcoins nos Estados Unidos, vai pedir asilo às autoridades americanas. Ele alega, Sidney, que corre risco de ser assassinado se vier para o Brasil. Quem é o convidado de hoje para tratar desse assunto, Chico? Para falar sobre a situação de Piloto, vamos conversar com o advogado dele, Jorge Soares Brandão Martins. Hoje é dia do abraço e tema da nossa pesquisa. Ouvinte Tupi, nós queremos saber quem você gostaria de dar um abraço agora. 980-18-8880 é nosso número. WhatsApp da Super Rádio Tupi para você participar da pesquisa. Quem você gostaria de dar um abraço agora? 980-18-8880. Previsão do tempo, Renata Victor, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Para esta noite, a previsão de chuva fraca e isolada. Amanhã, sexta-feira, a frente fria traz ventos moderados e pancadas de chuva já na madrugada. A Marinha do Brasil fez um alerta de ressaca com ondas de até 2,5 metros de altura. E o mar fica agitado até o final da noite de sexta-feira. No município do Rio de Janeiro, a temperatura vai cair. O dia começa com 17 graus e a máxima não vai passar dos 25 graus. Hoje é dia de futebol. Qual é o jogo, hein, Maurício? Hoje tem bola rolando pela Copa do Brasil, tem Fogão em campo enfrentando o Capital, jogo em Brasília, no Mané Garrincha, Sidney. Rafael Brabo dá o recado com Valdir Luiz nos comentários, Thiago Veras e o Marcos Vinícius nas reportagens, tem Vinícius Gama no plantão e o André Ribeiro movimentando todo o timaço do P. Boa noite para você que está nos escutando pelo Dial 96.5 FM, pelo site tupi.fm.
ou pelo aplicativo Super Rádio Tupi. Vendo e ouvindo pelo YouTube. Você que está em casa, no trabalho, na rua, no transporte público ou no carro, que o seu trajeto seja seguro e com muita informação. Hoje eu ando meio triste, vamos ver se realmente quem vai falar agora vai levantar o meu astral. Alexa, boa noite. Boa noite, Sidney Rezende. Você é muito simpático. Eu gostei, eu gosto de pessoas sinceras. 18:08, já voltamos. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Foi no Rio, o menino lá de Sobral deu passos gigantes e virou o Didi. Por isso, fico feliz com o maior investimento já feito pelo governo na cultura do estado. Mais de 1 bilhão em teatros, museus, espaços históricos e ainda levou o cinema para o interior. Saiba mais em cultura.rj.gov.br. Estado do Rio de Janeiro, o gigante da cultura. Governo do Rio, o trabalho não para, é todo dia e é de todos. Você é daquelas pessoas que ama tudo organizado nos seus devidos lugares? Sabia que isso pode virar uma profissão? No curso Organização de Espaços Residenciais do Senac RJ, você aprende técnicas de triagem, categorização e rotinas de trabalho. Tudo com foco em praticidade e bem-estar. Acesse RJ Senac BR ou procure a unidade Senac RJ mais próxima. Transforme seu dom em profissão de sucesso. Atenção, você que é diabético precisa conhecer o Glicoleve Clube, um clube de vantagens e benefícios completo com planos, sob medida para o controle da sua glicemia. E o melhor é que não pesa no bolso. Tenha mais qualidade de vida com economia. Acesse www.glicoleveclube.com.br ou pelo WhatsApp 21 99260 4020. Glicoleve Clube, mais que um clube, um estilo de vida. Você é militar das Forças Armadas ou da Polícia. Agora você pode contar com uma assessoria exclusiva. NH Assessoria e Consultoria Militar. Ligue e agende seu horário. 21 3950 0552. Ligue ou nos chame no WhatsApp. Operação especial de trânsito será realizada neste sábado, dia 24. É a Marcha para Jesus, no centro do Rio. A concentração começa às 14h na Avenida Presidente Vargas e seguirá até a Praça da Apoteose. Estão previstas interdições em vias como Santana, Moncorvo Filho, Salvador de Sá, Frei Caneca e Marquês de Sapucaí. O evento vai até às 11 da noite. Super Rádio Tupi. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. Supermercados Unidos, confira as ofertas. Ovos 20 unidades 11,98. Tangerina Poncã 3,99. Batata doce, repolho ou limão 2,99. Supermercados Unidos. Amigo motorista, enquanto você dirige e o passageiro viaja, a Tupi faz companhia. Tupi. A rádio favorita dos taxistas e motoristas de aplicativos. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18:12. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas, suínas e aves. Vem pro Inter. E você está preparado para dirigir sem preocupações? Com a Alamo Benefícios, você tem assistência 24 horas em todo o Brasil. Cobertura contra colisões, roubos e danos a terceiros. Ligue 4000-1939.
Vamos lá para a primeira participação do Paulo Lage. Lage, boa noite. Boa noite para você também, Sidney Rezende, e a todos aqui no Jornal da Tupi. Uma ótima quinta-feira para todo mundo. Região central da cidade é o primeiro destaque que eu trago. Neste momento tem acidente ocupando uma faixa da Presidente Vargas, bem próximo do Campo de Santana, para quem está seguindo em direção à Praça da Bandeira, ainda complicando a movimentação pela pista central da via. Na lateral mais à frente é pior, no acesso para Bicalho, muito por conta também da própria passagem por esta via em direção ao gasômetro. Para piorar, teve um acidente que foi liberado agora há pouco entre ônibus e carro bem próximo da estrada de Ferro Leopoldina, também complicando a movimentação. Se você está optando pela Rodrigues Alves, o panorama não está tão diferente assim. Pelo contrário, lentidão a partir da saída do túnel Marcelo Alencar. Caminho da Zona Norte pela Praça da Bandeira, neste momento apresenta dificuldades, com melhor alternativa a passagem das ruas Pará, Paraíba e Marise Barros. Mais de R$1 bilhão. Este é o maior investimento na cultura do estado do Rio de Janeiro e foi feito pelo governo do estado. Daqui a pouco tem mais no Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Informação. Vamos começar a primeira participação do Carlos Júnior. Tudo bem, Júnior? Boa noite. Tudo bem, Sidney? Boa noite para você e para todos os ouvintes do Jornal da Tupi. 9 pessoas foram presas hoje em uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público contra uma organização criminosa que se infiltrou no mercado popular da Uruguaiana, no centro da cidade, para extorquir, ameaçar vendedores e lavar dinheiro. Entre os presos estão o presidente da Associação Comercial da Uruguaiana, Carlos Pereira, o antigo presidente também, além de um advogado, Ricardo Pereira, que é acusado de ser o chefe do esquema. O grupo movimentou mais de R$7 milhões desde 2019. O delegado Álvaro Gomes, titular da Draco, contou que o grupo cobrava taxas abusivas e disse o que eles faziam quando os comerciantes não pagavam. Vamos ouvir. A energia era cortada e só era religada a partir do momento que houvesse o pagamento. Nessa linha também, se essa dívida, vamos dizer assim, fosse reiterada, eles ameaçavam e chegavam a expulsar o comerciante, ficavam com a mercadoria deles e com um ponto. E aí havia um novo crime, porque eles revendiam esses boxes, boxes esses que são de propriedade do Estado, né? São concessões da Prefeitura. Sidney, esses boxes eram vendidos ilegalmente por até R$80 mil. Eles cobravam uma taxa social, outra taxa de segurança e também um adicional pela energia elétrica. Ao todo, 14 pessoas foram denunciadas, entre elas um policial civil aposentado e um policial penal que foi afastado. Sidney. Não vai embora não, Júlio, porque eu quero que o Chico Otávio entre nessa conversa. Tão pertinho dos poderes estabelecidos, né? Uruguaiana, gente, estamos falando do Saara, estamos falando do centro do Rio, coração do Rio de Janeiro. Se é uma organização, como diz a Polícia Civil, atuando desde 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Tô cansado já, hein? 2025 é muito tempo para desbaratar. 6 anos, já, Maurício? 6 anos que estão atuando. Chico, que incrível. É uma prática meio miliciana, né? É totalmente miliciana. Para mim, isso vem de lá de trás, antes de 2019, inclusive com casos de assassinatos. Práticas milicianas totalmente. Inclusive, há históricos, né, semelhantes de outras operações que levaram à prisão de gente responsável, que seria responsável por supostas associações aí de camelôs, de ambulantes, né, de proprietários, né, de boxes da Uruguaiana, e isso muito antes de 2019. Agora, o que se faz necessário, né, tentar moralizar essa situação. Como o Sidney lembrou, está bem no centro da cidade, coração pulsante do Rio de Janeiro, e é necessário que seja feito o que já aconteceu há muito tempo atrás, lá em Madureira, onde havia esse descalabro, essa bagunça, essa disputa por território, essas cobranças irregulares, e que se construa um shopping de verdade, organizado, com cobrança regular de imposto, enfim, que haja realmente um choque de ordem naquele local. Ali é uma lista enorme de crimes, né, que passa, inclusive, por contrabando, corrupção, extorsão. É uma vergonha ter isso no pleno centro da cidade. Dê, eu pedi pra você ficar aqui, é a forma carioca que a gente chama o Carlos Júnior. Carlos, eu pedi pra você ficar para diferenciar um pouco pra gente aquilo ali, porque fala-se camelô, né? Eu vejo aquilo como pequeno comerciante, porque ele tem um local fixo onde ele fica. Lembrando, gente, muita gente usa camelô e ambulante como se fosse uma coisa só, não é não, tá? O ambulante é aquela pessoa que você vê aí pela cidade se deslocando para vender produtos e tal, caminhando, tá? Nas ruas, nas feiras, em outros locais. Ele chega lá e ele é ambulante. Se ele parar num ponto fixo e ficar abrindo ali uma toalha, uma coisa assim, colocar os produtos dele, ele pode até se transformar num camelô. Então
Então o camelô, o diferencial é justamente isso, é um termo mais específico. Mas o que nós estamos falando aqui é de uma ação com a cúpula que deveria representar os interesses desses profissionais, camelôs ou não, que tem ali os seus quiosques. Então, certamente a denúncia pode ter partido dali, porque ninguém aguenta mais. Não se vende mais como se vendia antigamente, né, Júnior? Isso, Sidney. As denúncias partiram justamente desses vendedores que estavam no local e, né, diante dessas cobranças abusivas, como eu falei pra você, tinha taxa de luz, tinha taxa de outras questões, taxa até de segurança, né? Então eram 3 taxas diferentes que eles tinham que pagar. Inclusive, o delegado que estava responsável por essas operações, ele falou que eles não pagavam a luz que indicava no relógio, eles pagavam um valor ainda superior. Puxa, e caso não pagassem, eles perdiam esses boxes. Que safadeza, e os boxes eram vendidos. Os boxes não podem ser vendidos porque aquilo é da prefeitura do Rio. Então eles nem podem vender aquele espaço. Isso e eram vendidos por até R$80 mil, ou seja, eles eram reféns disso, inclusive do presidente. O presidente estava envolvido, o presidente da associação comercial, o Carlos Alexandre Pereira, e inclusive o antigo presidente, o Antenor Pereira de Jesus Filho, ou seja, os dois envolvidos também nesse esquema criminoso, acobertando esses criminosos. Né? Carlos Júnior, eu agradeço a sua participação e para colaborar e apoiar o que o Chico Otávio acabou de dizer, ele tem toda a razão. O Chico me passa aqui uma informação publicada no jornal Dia por uma colega, Daniela Lima, não Daniela Lima da Globo News, não, uma pessoa homônima, né? Uma repórter, uma colega nossa. Isso, gente, no dia 10 de março de 2014. Eu vou ler a notícia da época, tá? Da época. O presidente da Associação dos Comerciantes do Camelódromo da Uruguaiana, Jorge Luiz Nepomuceno, foi assassinado a tiros na madrugada de sábado em Campo Grande, na Zona Oeste. No momento do crime, Nepomuceno estaria dirigindo pela Estrada da Posse, voltando de um pagode no centro, quando o carro dele foi alvo de vários disparos. A vítima morreu no local. Ou seja, né, Chico, já não é uma coisa bem resolvida, pelo menos de 2014 para cá. E se puxar o fio, de repente vem até 2010 ou antes, né? Com certeza. É isso, obrigado Chico Otávio, obrigado também Júnior e o Maurício que colaborou com essa cobertura. 18h20. Você está ouvindo Jornal da Tupi, no comando Sidney Rezende. O Feirão Liquida Chevrolet tá com tudo. Até sábado, super ofertas em toda a rede e no estacionamento do Shopping Nova América. Tracker por 129.900, taxa zero e descontos de até 28 mil. Onix com desconto de 8 mil e mensais fixas de 990. E tudo isso com emplacamento grátis. É feirão, é no estacionamento do Shopping Nova América. É em toda a rede. Consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet. Vem aí o Festival 021, um evento gratuito no Parque Madureira Mestre Monarco. Nos dias 24 e 25 de maio, a partir das 14 horas, você vai curtir shows ao vivo com o Terreiro de Crioulo, Tá na Mente e muito mais. E ainda vai rolar a presença dos comunicadores da Tupi e as baterias das escolas de samba Jacarezinho e Unidos da Ponte. E o melhor é só levar 1 quilo de alimento não perecível e ajudar quem mais precisa. Patrocínio Prefeitura do Rio de Janeiro. Realização Siga, mídia oficial. Super Rádio Tupi. Churrasco ou feijoada, agora é só aproveitar. Economia todo dia é aqui. Promoções de sexta a domingo. Arroz Palmares 18,95. Feijão Nutricaldo 3,99. Alcatra peça inteira quilo 36,90. Filé de frango Seara 18,98. Grumete de frango 11,95. Batata Quality Fries ou Prime Fries 2 quilos 19,98. Antártica Latão Tec com 12 46,68. A unidade sai 3,89. Papel neve com 12 rolos 11,98 no app. Farinha de mandioca Granfino 4,99 no app. Biscoito Piraquê recheado 2,97 no app. Pão de forma Balduco 5,99 no app. Rede Economia, economia é aqui. No Disney Plus, você assiste ao vivo as melhores partidas da fase de grupo Conmebol, Libertadores e Sul-Americana, com a transmissão de qualidade e a equipe de especialistas da ESPN. Dá pra ver seu time do coração ou secar o adversário de onde estiver. O Disney Plus tá com filmes e séries incríveis e os esportes ao vivo da ESPN, Libertadores e Sul-Americana, com transmissão da ESPN. É no Disney Plus. Assine já e solte o grito de gol. A partir de segunda-feira, dia 26, a estrada Guandu do Sapê, em Campo Grande, terá interdições para obras na rede de drenagem. O serviço seguirá até 27 de junho. Durante o período, o sentido em direção ao Largo da Maçonaria terá o fluxo invertido, recebendo veículos que seguem para a Estrada do Tingui. Super Rádio Tupi.
A Parabólica no Brasil tá mudando e pra melhor. É muito mais qualidade de som e imagem na sua TV. E com a Siga Antenado, você e sua família podem viver isso. Não perca a chance de ter o kit grátis da nova Parabólica Digital, como as 5 milhões de famílias de todo o Brasil que fizeram a troca através da Siga Antenado. O prazo acaba em 30 de junho. Então, se você tem CAD único e uma parabólica antiga, ligue agora 0800 729 2404 ou acesse sigaantenado.com.br. De segunda a sexta, 7:30 da noite, o programa Tamo Junto é um oferecimento de... A Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax. Gente cuidando de gente. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h24. Jornal da Tupi. Informação. Tiago Souza, aqui na nossa bancada. Boa noite, Tiago. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Olha, Sidney, moradores estão relatando tiroteio no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho. O Departamento de Jornalismo da Super Rádio Tupi entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e a corporação confirmou que uma pessoa foi baleada na rua Guaraúna. Nós estamos apurando mais informações para saber para qual hospital essa pessoa foi levada e o estado de saúde dela. A Polícia Militar reforçou o policiamento na região, mas fica aqui o nosso alerta, né, para as pessoas tomarem cuidado ali, evitarem aquela localidade. Lembrando que essa localidade vive uma guerra entre facções rivais, sendo elas ali o 3º Comando Puro e o Comando Vermelho. Sidney. Obrigado, Thiago. Chico, eu gosto muito de trazer quando você vem no seu dia de comentário, né? Porque você e o Madureira alternam os dias e um determinado dia os dois estão aqui na bancada para nossa alegria. Quando você traz um assunto antes de todo mundo comentar e depois acontece ter um desfecho na mídia, algo assim, eu não gosto de passar batido, não. Eu gosto sempre de você poder também comentar quando algo assim ocorre. Eu estou me referindo à reportagem que a Júlia Cabreira vai trazer de um acontecimento de ontem, que foi uma condenação sobre a acusação inicial, né, de dois assassinos, dois acusados de assassinato, que foram condenados à morte de um casal em Jacarepaguá. Vamos ouvir a reportagem e depois quero o seu comentário, tá bem? Júlia Cabreiro. Boa noite, Boa noite, Sidney Rezende. Boa noite a todos ligados no Jornal da Tupi. O Tribunal de Justiça do Rio condenou na manhã de hoje, depois de mais de 18 horas de julgamento, o ex-vereador Cristiano Girão e o ex-policial militar Rony Lessa pela morte do casal André Henrique da Silva Souza, conhecido como Zóio, e Juliana Salles de Oliveira. Esse casal, Sidney, foi atingido por 33 disparos de fuzil em junho de 2014. A juíza Tula Melo sentenciou Lessa a 90 anos de prisão. Lembrando ao nosso ouvinte que ele também é condenado pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Com mais essa condenação, Sidney, Rony Lessa já soma 193 anos e 11 meses em penas nas justiças estadual e federal. Cristiano Girão foi sentenciado a 45 anos de prisão. Segundo os promotores, o assassinato desse casal ocorreu por conta de disputas territoriais na área da Gardênia Azul, na Zona Oeste. Sidney. Muito bem. Júlia, muito obrigado, viu, Júlia, por você fazer aí com a sua afirmação uma correção importante. Foi hoje de manhã, é que ontem estava tudo muito adiantado, até imaginei que a solução tivesse sido dada ontem, mas não, condenação definitiva foi hoje. Qual a sua leitura, Chico? Ex-vereador Cristiano Girão e Rony Lessa, assassino da vereadora Marielle Franco, ambos condenados por morte de um casal em Jacarepaguá. Bom, primeiro, lembrar que as mortes de Marielle e Anderson foram uma tragédia lamentável, triste. Porém, a investigação trouxe alguns desdobramentos muito positivos para a sociedade. O primeiro grande desdobramento em 2019 foi a Operação Intocáveis, quando caiu a cúpula da milícia de Rio das Pedras, certo? Inclusive o capitão Adriano. E agora, essa condenação, que também é um desdobramento do caso Marielle, essa investigação do Zóio, né, do miliciano Zóio, numa disputa territorial lá na Baixada de Jacarepaguá. E eu achei curioso, né, porque o mandante, né, o Cristiano Girão, ex-bombeiro,
foi condenado a 45 anos e o executor ao dobro da pena, 90 anos. É muito curioso. Eu acho que até poderia ser ao contrário, mas a cabeça de juiz a gente tem que respeitar. Muito bem, obrigado, Chico Otávio. E hoje ainda o Chico Otávio volta para comentar esse caso que envolve o nome do Ricardo Rodrigues Gomes, Ricardo Piloto, que está preso na Flórida, nos Estados Unidos, desde março. Ele é acusado de ser o principal operador daquele faraó dos bitcoins, né? Então daqui a pouquinho o Chico volta com esse assunto e o advogado, inclusive, desse senhor, que é chamado como Piloto, né? Jorge Soares Brandão Martins, está aqui já na nossa redação, só aguardando o sinal verde para sentar na nossa bancada e ser entrevistado aqui pelo nosso time. Muito obrigado por sua audiência, ouvintes. 18h28. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Olá, Azedo, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, Chico. Boa noite, Maurício. Boa noite. Hoje a tarde foi tensa aqui em Brasília, na esplanada dos ministérios, porque um sujeito desorientado com uma criança no colo, acompanhado de outra criança e de uma mulher, ameaçava explodir uma bomba no bloco A da esplanada dos ministérios, onde fica o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério dos Direitos Humanos, o do Esporte e também o da Cidadania. Felizmente, o batalhão, né, o batalhão antibomba, aqui, o esquadrão antibomba da Polícia Militar de Brasília, conseguiu negociar e prender o indivíduo que foi identificado como Flávio Pacheco da Silva, por reconhecimento facial. Ele estava muito desorientado, falando coisas desconexas, reclamando de que não teve o pedido atendido pelo Ministério, queria falar com uma autoridade, com algum ministro, e antes disso ele havia explodido essas bombas de festa junina, e isso criou pânico no prédio, as pessoas desceram, o prédio todo foi evacuado, então foi uma situação muito tensa e felizmente se resolveu da melhor forma possível, né? Ele foi preso, não houve mais nenhuma explosão, aparentemente ele estava blefando, ele não tinha um artefato assim, com grande poder exclusivo. Mas, Azedo, é o tal negócio, em casos assim similares no passado, daqui a pouco aparece até um advogado, fala que é uma pessoa de desequilíbrio mental, uma pessoa que psicologicamente tem problemas, porque na conversa com os policiais, esse senhor diz que tentou asilo numa embaixada, né? E chegou a citar atendimentos pela Polícia Federal e tal. Afinal de contas, claro, daqui a 10 minutos pode ter uma outra versão, né? Ele mesmo pode contar outra versão. Ele queria o quê? O que exatamente era a reivindicação dele? Olha, não ficou claro. Ele dizia que tinha feito uma solicitação e que não tinha sido atendido, que era perseguido. Ele estava muito desorientado, ele não estava bem, assim, do ponto de vista das faculdades mentais, né? Agora, a polícia tem que investigar para saber exatamente o que aconteceu, porque isso pode ser também uma coisa teatral e tal. Hoje, inclusive, tinha a visita, né, do presidente angolano aqui em Brasília, que tinha uma movimentação de autoridades estrangeiras, e ali a esplanada dos ministérios era muito sensível, né? Sem dúvida, e a capital da República, tudo acontece e repercute. Ainda bem que ele não levou a termo que ele queria fazer a tal da explosão, porque é o tal negócio com uma criança, como você bem lembrou. Essa senhora ao lado dele era a esposa dele ou não se sabe também, Azedo, por enquanto? Não se sabe direito, porque ele foi preso, né, e foi levado, e a polícia não deu maiores esclarecimentos com relação a isso. A única informação que se tem é o nome dele, que foi obtido por reconhecimento facial. Agora ele vai prestar depoimento, a mulher também, aí as coisas vão se esclarecer. Muito bem. Aparentemente é coisa de doido mesmo, coisa de gente que está fora da casinha. Seria até irresponsável dizer, o que eu vou dizer agora, né? Algo como ainda bem que, mas é preciso dizer, hoje as polícias, tanto na capital federal como no Brasil todo, têm protocolos para esse tipo de coisa, tem negociadores, tem policiais qualificados especiais. Foi o caso de Brasília, onde militares do Batalhão de Operações Especiais de lá entraram no circuito. É necessário toda a calma do mundo. Repare, um senhor, né, como é o caso dele, realmente, aparentemente, totalmente desequilibrado, meio perturbado,
perturbado, se sentindo perseguido, com criança. A criança pode correr, a criança pode empurrar, a criança pode chorar copiosamente. Não, uma senhora também ao lado poderia ter uma reação igualmente surpreendente. Então, ainda bem que existem protocolos nesse sentido. E dos males o menor, ninguém ficou ferido, nem o próprio que estava ameaçando fazer algo de mal. Então a polícia fez o seu trabalho com eficiência. Só para fechar, Azedo, quantas horas demorou essa negociação? Quanto tempo? Esse episódio começou por volta das 4 horas da tarde. A polícia chegou no local em torno de 4h20, 4h30, né? E agora já uma meia hora mais ou menos, essa coisa já estava administrada, já estava sob controle. Foi muito eficiente, a polícia foi muito, eles são treinados para isso e tem negociadores, como você falou, tem pessoas especialistas em explosivos, enfim, eles têm capacidade de lidar com essas situações. Muito bem, Luiz Carlos Azedo, muito obrigado. É isso que a gente pede, né? Em geral, que protocolos sejam respeitados, que a lei seja respeitada e que gente treinada em todas as áreas possam, quando necessário, serem chamadas e resolver a parada. Eu acho que em 2 horas, uma polícia que chega em 20 minutos, sensacional, né? A polícia fez o seu trabalho, a polícia de Brasília, e ainda bem que o desfecho é esse. Claro, a investigação precisa ser feita, precisa ouvir esse senhor direitinho para entender onde é que ele tirou essa ideia de que seria um bom negócio fazer uma tentativa de explosão, né? Em Brasília, em frente ao Ministério do Desenvolvimento Social. Ali, esplanada dos ministérios, mexe com todo mundo. Obrigado, Azedo, e até amanhã, 18h34. Jornal da Tupi. Oferecimento Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Alô? Alô, senhora? Recebemos um sinal do seu sistema de alarme Verisure. Foi alguém conhecido? Não, tô sozinha, por quê? Detectamos uma invasão, mas não se preocupe, já acionamos a polícia. Como assim? O que eu faço? Verifique se as portas estão trancadas e procure um lugar seguro. Em 2024, a Verisure impediu mais de 6.200 tentativas de invasão. Verisure, protegemos o que realmente importa. Ligue agora para 0800 1010 360 ou acesse verisure.com.br. Eu sou cliente Amil há 40 anos. Sempre que eu precisei, a Amil estava lá para cuidar de mim e da minha família. Mas e os outros milhões de clientes? Também estão contentes? Para ter essa resposta, o Datafolha fez uma pesquisa com os clientes Amil e perguntou: como você avalia o seu plano? E 77% dos clientes disseram que estão satisfeitos ou muito satisfeitos. É muita gente que, como eu, está contente. Mas sabem quem ainda não está satisfeita? A Amil. Afinal, o compromisso da Amil é garantir a todos os seus 5 milhões de clientes a melhor experiência. E é por isso que a Amil vai trabalhar cada vez mais pela sua saúde. Amil, o melhor plano do Brasil. Foi no Rio que um menino lá de Sobral deu passos gigantes e virou o Didi. E desde então, tenho muito orgulho de fazer parte da cultura desse estado. Só em 2024 foram investidos 70 milhões de reais em importantes obras em novas salas de cinema no interior. Saiba mais em cultura.rj.gov.br. Estado do Rio de Janeiro, um gigante da cultura. Governo do Rio, o trabalho não para, é todo dia e é de todos. Supermercados Unidos, confira as ofertas. Ovos 20 unidades 11,98. Tangerina Poncã 3,99. Batata doce, repolho ou limão 2,99. Supermercados Unidos. Vem aí o Festival 021, um super evento no Parque Madureira, neste sábado e domingo. Entrada gratuita, entre 2 da tarde e 10 da noite. Gastronomia, moda, artes e feira popular. Quantas atrações, hein? Com a presença dos comunicadores da Tupi, baterias das escolas de samba Unidos da Ponte e Jacarezinho, shows ao vivo com Terreiro de Crioulo e Grupo Tá na Mente. Leve 1 quilo de alimento não perecível e faça a diferença na vida de quem precisa. Festival 021 no Parque Madureira, neste sábado e domingo. Patrocínio Prefeitura do Rio de Janeiro. Realização Agência Siga. Mídia oficial Super Rádio Tupi. Super Rádio Tupi.
Aqui é o Denilson Show. Eu já vesti a amarelinha e agora eu sou do time do baldinho amarelo número 1 do Brasil, a Vedacity. Um craque reconhece o outro, não é mesmo? E esse tem que ser convocado para toda a obra. Com impermeabilizantes Vedacity, fica fácil driblar qualquer problema de umidade, infiltração, vazamento e mofo. É um grande reforço para você garantir tranquilidade na sua obra. Vedacity, paz para toda a obra. Quinta é dia de promoção pra você, comerciante. Só no Megabox você encontra os melhores preços. Massa Cadore espaguete de 1 kg, R$ 4,37. Queijo prato, peça o pedaço, quilo, R$ 35,90. Arroz branco Tio João, 5 quilos, R$ 29,80. Feijão preto com Brasil, 1 kg, R$ 5,25. Sábado, grande campanha de adoção com a ONG Bichinho Feliz no Megabox de Olaria. Megabox é muito por muito pouco. Fato Venério. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h38. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas, suínas e aves. Vem pro Inter. Você está preparado para dirigir sem preocupações? Com a Alamo Benefícios, você tem assistência 24 horas em todo o Brasil. Cobertura contra colisões, roubos e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. E Motora da 99. Rode mais e gaste menos abastecendo nos postos parceiros. Com 99 abastece, toda a economia conta. Paulo Lage está de volta. Estou de volta sim, Sidney Rezende, agora para falar da Avenida Brasil. Tem acidente entre utilitário, carro e moto, nesse momento ocupando uma faixa do trecho da Transolímpica para quem vai em direção a Campo Grande e a região de Santa Cruz. Trânsito por lá obviamente está apresentando impactos. Observa o reflexo chegando a partir do trecho de Irajá. Portanto, o caminho da Avenida Duque de Caxias, passando pela Vila Militar, serve de alternativa, até mesmo a passagem da Estrada do Quitungo, Estrada da Água Grande, observam melhores condições. Se você está acessando Albérico Diniz e a Marechal Pontinelli, é outra boa opção. A chegada à Praça do Canhão em Realengo sem dificuldades, o mesmo mais à frente na passagem da Avenida de Santa Cruz pelo trecho de Bangu. A Pirelli te leva para a Fórmula 1. Compre a partir de 2 pneus Aro 17 nas revendedoras oficiais, concorra a ingressos para o GP São Paulo e ganhe prêmios de até R$500. Acesse f1compirelli.com.br. Daqui a pouco tem mais no Jornal da Tupi. A participação agora do Maurício Bastos. Falando mais de trânsito, Sidney, para o motorista que está a caminho nesse momento da Baixada Fluminense da região serrana, na rodovia Washington Luiz, um acidente envolvendo uma carreta e um carro na pista central, sentido Petrópolis, sentido Serra, na altura da Vila São Luís, do Jardim Gramacho, ali nas proximidades do hipermercado Carrefour. Está congestionando o trânsito para quem vem do Rio de Janeiro, para quem vem da linha vermelha, da linha amarela, do centro de Duque de Caxias. Uma faixa está ocupada para o atendimento, enfim, para providenciar a remoção desses veículos. Esse congestionamento se estende até a linha vermelha, nas imediações da lateral da pista do Galeão e também na Avenida Brasil, deixando ainda mais complexo, mais complicado o trânsito na volta para casa, na pista sentido Baixada, sentido Zona Oeste. Sidney. Jornal da Tupi. Esporte. Vamos conversar agora sobre futebol, vamos conversar sobre o Vasco da Gama. O Andreso está na ponta da linha para falar pra gente. Tudo bem, Andreso? Boa noite. Alô, Sidney e amigos do Jornal da Tupi. A reforma de São Januário vai dando muito pano para manga no Vasco neste mês de maio. Isto porque uma Assembleia Geral convocada para amanhã já teve pedido de adiamento por parte de um dos conselheiros beneméritos do clube. Leonardo Rodrigues, ex-vice jurídico, afirma que não há regularidade no processo para a formação de uma SPE, Sociedade de Propósito Específico, que é necessária para que se discuta o começo da venda da área de São Januário, de todo o entorno, no sentido de possibilitar a reforma do estádio, tão falada e tão prometida já há alguns anos. Inclusive, o próprio presidente Pedrinho chegou a dar como certa essa reforma para a virada do ano passado para este ano. Só que isso não saiu do papel. E o que poderia ser o primeiro passo neste sentido para retomar as conversas, agora fica ameaçado. Embora a AGS siga marcada para esta sexta-feira, ainda não há nenhuma certeza se ela realmente ocorrerá. Falando de campo e bola, técnico Fernando Diniz
e segue esperando por Payet para o clássico do próximo sábado contra o Fluminense no Maracanã. E, embora ainda não saiba se poderá contar com o francês, estuda a possibilidade de Tietê atuar como meia armador no confronto das 18h30 no Maracanã. Ok, Sidney? Ok, Gabriel Andreso. E Flamengo também está. E o Flamengo também está na nossa tela aqui. O Marcos Coelho veio pessoalmente conversar conosco. Tudo bem, Coelho? Boa noite. Tudo bem, Sidney. Boa noite. Um abraço para você, para os amigos ligados aqui no Jornal da Tupi nesta noite de quinta-feira. Uma noite, podemos dizer, mais tranquila para o Flamengo depois da classificação de ontem. Vitória por 4-2 sobre o Botafogo da Paraíba e vaga assegurada nas oitavas de final da Copa do Brasil. Momento agora de chave virada. Ô Sidney, tem um jogo agora que acontece no Brasil, eu diria que 2018 pra cá, que toda vez que esses times se enfrentam, o mundo do futebol aqui no Brasil, ele para. Flamengo e Palmeiras. E é o jogo que acontece no domingo às 4 horas da tarde na cidade de São Paulo. Com um detalhe, o Palmeiras lidera o campeonato, 4 pontos à frente do Flamengo, que é o segundo colocado. Ainda joga em casa, né? Então é um confronto direto. Se o Palmeiras vencer, abre 7 pontos pro Flamengo. Se o Flamengo vencer, encosta e diminui para 1 ponto a desvantagem em relação ao Palmeiras. Atrativos. Na lateral direita, o Wesley está suspenso. Será substituído pelo Varela. No meio de campo, o Gerson, que não atuou no clássico com o Botafogo, porque estava suspenso no Campeonato Brasileiro, fica novamente à disposição do técnico Felipe Luiz. Entre amanhã e sábado, o Flamengo vai ter a definição sobre a melhor estratégia para enfrentar o Palmeiras nesse jogo que certamente promete fortes emoções. Ô Coelho, eu que não entendo nada de futebol, ando assistindo os jogos aí, chego em casa e tal, tô assistindo, tô curtindo, tô achando legal vários jogos. É bom. Copa do Brasil, aquela coisa toda. Mas eu comparo com alguns jogos lá fora, os atletas de lá reclamam menos, caem menos no chão e não ficam peitando o juiz. Por aqui é uma chateação. Por que o jogador fica caindo toda hora e simula uma coisa assim que, na vida real, se eu esbarrar com você passando na redação, eu duvido que você se jogaria no chão e ficaria rolando pra cá. A gente não faz isso. Por que o jogador brasileiro fica com essa palhaçada? E alguns brasileiros, ô Sidney, fazem isso lá fora também. Ainda tem isso. Alguns jogadores brasileiros têm essa cultura, né? A cultura do jogador cai-cai, aquele jogador que tenta iludir a arbitragem com alguns artifícios para tomar algum proveito, seja a marcação de uma falta ou forçar um cartão pro adversário. E infelizmente é uma marca registrada do futebol brasileiro. Assim como, por exemplo, o jogador argentino tem a fama de ser violento, que é uma característica também que é mundo afora. O jogador argentino, ele tem essa característica de ser violento, é um jogador desleal, que deixa o cotovelo, que chega com uma força excessiva. O jogador brasileiro, ele tem um pouco disso, eu diria que uma característica brasileira, eu acho que muito carioca, é de tentar, às vezes, até quando não é necessário, ganhar as coisas na base da malandragem. Eu acho que é até um pouco cultural, né? Infelizmente, no pior sentido dessa palavra, boa parte do povo, não vou dizer que a maioria ou muita gente, mas tem uma boa parcela que é a pessoa da malandragem. Mas quem tá assistindo, até um cara leigo como eu aí, e que é o bom futebol, se irrita com isso, porque o cara que paga ingresso, pensa bem, irrita. Fica ali minutos e minutos, os caras caindo do chão, simulando dor, reclamando com o juiz, jogar futebol, 400 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões e ficam com simulação ridícula. E mais, a FIFA já descobriu isso, já deve estar orientando já há algum tempo os seus árbitros, é o seguinte, o cara cai, fica rolando pra lá e pra cá, não é nem que vai dar cartão amarelo, não leve em consideração. Não autoriza o atendimento, fica lá se esperneando, porque às vezes acontece o atendimento, e eu canso de ver isso em jogos no Maracanã. Aí quando acontece o cenário do jogo que o time tá precisando, às vezes ele simula uma lesão pra uma substituição acontecer, e o time não ficar com 1 a menos. Aí acontece um milagre, ele levanta, fica de bem, fica pronto e vai pro jogo. Poxa, fico feliz com um cara como o Marcos Coelho, que é um baita repórter, conhece, que vai lá, né? Compartilha dessa minha opinião também. Eu acho que é isso aí, Coelho. Obrigado, como sempre, pela sua qualidade. Valeu. 18h46. Jornal da Tupi. Informação. Por falarmos em craque, né? Falamos aqui dos caras que não são nada craques, não jogam legal, mas temos um agora que vai entrar para fazer a sua reportagem. É o Marcos Antônio de Jesus. Boa noite, Jesus. Boa noite, Sidney Rezende. Durante evento em comemoração ao Dia Internacional da Biodiversidade no Jardim Botânico, nesta quinta-feira, a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, criticou a aprovação no Senado de regras que flexibilizam as licenças para obras de impacto no Brasil. Segundo ela, foi uma sentença de morte para o licenciamento ambiental no país.
A ministra disse que cabe à sociedade se movimentar e que agilidade não pode ser o fim da qualidade. Nos exemplos que eu citei, os representados tiveram um bom retorno. E eu espero que agora a gente some esforço, governo, sociedade, o Congresso Nacional. Eu sou deputada, fui senadora, vontade de conversar é o que não me falta, mas também firmeza naquilo que acho que é o correto para os avanços, sem desconhecer que precisa ganhar agilidade, mas agilidade não significa o fim da qualidade. A flexibilização do licenciamento ambiental foi aprovada no Senado e recebeu críticas de ambientalistas. Uma das principais mudanças na proposta substitui o licenciamento em 3 etapas por uma só licença. Marcos Antônio de Jesus para o Jornal da Tupi. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Quem pensa em construir, reformar ou fazer o planejamento de um novo espaço costuma querer economizar tocando a obra por conta própria. Mas é nessa hora que o barato sai caro. Para fazer de fato um projeto seguro e eficaz, a solução é contratar um profissional de arquitetura devidamente registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU-RJ. Só assim é possível garantir o sucesso do seu investimento. Essa é uma mensagem do CAU-RJ. A Calas Mídia é a terceira maior empresa de mídia out of home do Brasil. Com 45 anos de história, a Calas está presente em todo o país, entregando espaços de publicidade para marcas nacionais e internacionais. São milhares de oportunidades de veiculação em aeroportos, estação de metrô e trem, ônibus, táxis e carros de aplicativo e ruas do Brasil. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar presente na jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando sua marca por todo o Brasil. Churrasco ou feijoada, agora é só aproveitar. Economia todo dia é aqui. Promoções de sexta a domingo. Arroz Palmares 18,95. Feijão Nutricaldo 3,99. Alcatra peça inteira quilo 36,90. Filé de frango Seara 18,98. Grumete de frango 11,95. Batata Quality Fries ou Prime Fries 2 quilos 19,98. Antártica Latão Pack com 12 46,68. A unidade sai 3,89. Papel neve com 12 rolos 11,98 no app. Farinha de mandioca Granfino 4,99 no app. Biscoito Piraquê recheado 2,97 no app. Pão de forma Balduco 5,99 no app. Rede Economia, economia é aqui. Já pensou em preparar suas receitas favoritas de forma rápida, prática e sem óleo? Com a Air Fryer Mondial, isso é possível. Ela garante crocância por fora, maciez por dentro e muito mais sabor. Tudo com mais saúde para você e sua família. A Mondial tem o modelo perfeito para você. Descubra uma nova forma de cozinhar, com mais praticidade e muito mais sabor. Air Fryer é Mondial. Ainda dá tempo de participar da pesquisa do dia. Hoje é dia do abraço. Legal, hein? Ouvinte Tupi, nós queremos saber quem você gostaria de dar um abraço bem forte agora. 980 18 8880 980 18 8880. Super Rádio Tupi. Sidney Rezende. É hora dos ouvintes da pesquisa. Boa noite, Sidney Rezende, meu amigo Sidney Rezende, que gostaria de poder dar um abraço agora aqui, Sidney Rezende. 2 pessoas que infelizmente não está mais entre nós, que é o meu irmão mais velho, Roberto dos Santos, e a minha mãezinha. Dá um abraço gostoso, aqueles abraços antigos que eu dava nela, sinto aquele cheirinho dela até hoje, a minha mãezinha. Abraço, Sidney Rezende, boa noite, um ótimo programa para vocês aí. Santos Filho de Itaboraí. De Sidney Rezende, Roberto França de Nova Iguaçu. Sobre a enquete, pelo dia de hoje, dia do abraço, eu queria dar um forte abraço, ela na minha mãe, mas infelizmente ela não se encontra mais comigo aqui nesta terra. Mas e de chegar lá e abraçá-la muito e muito e muito. Essa sim, merecia todo o meu abraço de carinho bem apertado, minha mãe. Parabéns pelo programa aí, muito bom o programa. Eu gostaria de dar um abraço na Kelly Jorge, muito show essa mulher. Parabéns, sou Roberto do Caju.
Tá certo, olha, bacana essas participações. O Santos Itaboraí, poxa, sinta-se abraçado, Santos. Você e todos os ouvintes que, de certa forma, em sentido figurado, né, nos prestigiam com esse afeto das 18 às 19h30. Mas eu queria fazer um testemunho aqui, pedir meus amigos bancada, a gente abriu aqui no nosso jornal, que fala de informação e notícia, para um testemunho deles, que eu vou explicar. A minha mãe já é falecida e a minha mãe teve muitos problemas no final da sua vida de saúde. E eu aprendi uma grande lição para minha vida, e se eu puder compartilhar com você, ouvinte, eu acho que é bacana. Dê amor o máximo que você puder em vida. Sabe quando a sua mãe convida para macarronada domingo, você fala, pô, domingo, macarronada, o dia que eu vou jogar futebol com a minha rapaziada. Ô mãe, não vai dar pra eu ir não, mas eu passei depois. Aí você não vai, perdeu o fim de semana. Aí no meio da semana, pô, ir lá, aí o trânsito tá ruim pra caramba, eu não vou não. Depois eu vou. E nisso passam-se 2 meses, 3 meses, você até vai lá, mamãe, eu tenho que ir rapidinho, que tem o cinema, eu tenho que sair aí, pô, eu tô com saudade de você e tal. E nessa, meu amigo, você encontrou sua mãe no ano, sei lá, 2, 3 vezes no ano, e quando você perder a sua mãe, vai dar uma saudade em você todo ano, na data que ela morreu, porque você não foi lá, porque você não fez isso. Faça isso agora. Essa é a lição que eu aprendi. Maurício já não tem mais os pais, né, Maurício? Nem seu pai nem sua mãe são vivos, não é? Já se foram. Que lição que você aprendeu dessa perda? Se pudesse dar um abraço, Maurício? Eu gostaria muito de poder dar um abraço neles e, como você fala, né? Esses finais de semana que a gente não teve a oportunidade de se encontrar, ou por algum outro tipo de compromisso, ou por preguiça, né? Quando eles partem, a gente gostaria que esses finais de semana voltassem para que a gente tivesse a oportunidade de se reencontrar, de se abraçar, de sentir o calor, de estar lá almoçando juntos, né? Todo mundo aqui tá com os olhos vermelhos e marejados. Meu amigo, minha amiga, no dia do abraço, dá um abraço, cara. Dá na tua mulher, no seu marido, seu namorado, seu irmão, seu irmãozinho pequeno, no bebê, enfim, quem estiver na sua casa. Estica o seu testemunho, eu tô certo ou errado? Certíssimo, Sidney. Eu mesmo morando fora do Rio, eu sempre procurei estar muito perto da minha mãe, Dona Hilda. Infelizmente partiu no ano passado aos 86 anos, né? E você tem toda a razão, né? Porque hoje a coisa que eu mais queria era poder dar um abraço na minha mãe, Dona Hilda. É isso aí, gente. Aí fica então essa mensagem. Dê abraço logo, se faça presente. Nem que você chegue lá para você discutir alguma coisa assim que é um pouco mais espinhosa, mas o abraço ele serve para isso. É um aconchego, uma tranquilidade. Talvez uma pessoa muito triste, mas muito triste, quando você dá um bom abraço sincero, ela fica contente, ela se sente aconchegada, ela sente que tem carinho, tem afeto. Faça isso, irmão. E desculpa interromper o jornal pra gente falar de coisa tão pessoal, hein? Mas estamos juntos nessa. 18h55. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. As entidades esportivas globais que respondem pelas principais modalidades e campeonatos movimentaram em 2024 170 bilhões de dólares, o que representa em torno de 970 bilhões de reais. No topo do ranking, a NFL, entidade do futebol americano que movimentou quase 14 bilhões de dólares, vindo na vice-liderança a UEFA, que representa o futebol europeu com faturamento de pouco mais de 9 bilhões de dólares. E eSportes, que congrega os campeonatos de esportes eletrônicos, movimentou 5 bilhões de dólares. A Premier League do futebol inglês alcançou 4 bilhões e 800 milhões de dólares. A Fórmula 1 e a NBA do basquete americano faturaram em torno de 3 bilhões e meio de dólares em 2024. Minuto Economia volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Marcos Vinícius e a equipe de promoção da Tupi estarão amanhã com uma ação especialmente para você. Venham participar das brincadeiras e ganhar brindes. Esperamos você para uma ação da TIM na Banca do Osmar, na rua João Fernandes Neto, número 1387, no centro de Belford Roxo, entre 11 horas e meio-dia. TIM, imagine as possibilidades. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h57.
especial do Chico Otávio. Bom, Ricardo Rodrigues Gomes é o Ricardo Piloto e ele está preso na Flórida desde março, acusado de ser o principal operador do Gladson Acácio dos Santos, o faraó dos bitcoins. Só para lembrar, Sidney, o faraó ele deu um golpe bilionário no Brasil, lesou cerca de 70 mil clientes, né, com uma pirâmide financeira disfarçada de investimentos em bitcoins. Ele está preso desde 2021, o Gladson, e ele teria causado um rombo, né, de 36 bilhões de reais, segundo cálculos da Polícia Federal. E o piloto, esse que está preso desde março, ele é acusado de dar uma espécie assim de suporte operacional para o Gladson e para a mulher do Gladson, que é a venezuelana Mirelle Zerpa, nos Estados Unidos. Ele teria utilizado um passaporte falso para entrar nos Estados Unidos e ele teria intermediado compra de empresas, movimentado contas bancárias, aquisição de criptoativos e até a compra de um avião para o casal Gladson e Mirelle nos Estados Unidos. Pois bem, ele está preso, vai ter uma audiência agora na Justiça Americana no dia 25 de junho e estamos aqui com o advogado do piloto, né, o Dr. Jorge Soares Brandão Martins, para falar dessa situação. Boa noite, doutor Jorge. Obrigado aí por aceitar nosso convite. Boa noite, Chico. Boa noite, Sidney. Boa noite. Muito obrigado por me convidar para fazer parte desse tão prestigiado programa, nessa rádio que é ícone do estado do Rio de Janeiro. Obrigado. E eu estou muito honrado de estar participando dessa mesa aqui com vocês. O que a defesa vai levar para essa audiência do dia 25 de junho na Justiça Americana sobre o caso do Ricardo Rodrigues Gomes, o Ricardo Piloto, doutor Jorge? Bom, o nosso escritório tem correspondentes nos Estados Unidos, na cidade de Miami, e nós contratamos uma advogada, a doutora Ana Paula, que está cuidando do assunto. E essa audiência do dia 25, ela é uma audiência para tratar do asilo dele. O Ricardo está pedindo asilo ao governo americano porque ele corre um sério risco de ser assassinado caso ele venha a ser extraditado para o Brasil e fique preso aqui no sistema penitenciário brasileiro. Mas por vingança ou porque ele seria um arquivo vivo, doutor Jorge? É muito mais porque ele é um arquivo vivo. A organização do Gladson, hoje que ele está, como é que se diz, abandonado, ele está se sentindo prejudicado, porque na realidade ele ajudou o esquema do Gladson nos Estados Unidos, como você colocou na introdução da conversa. Ele participou, ele abriu através da filha dele empresas nos Estados Unidos, abriu contas bancárias. Ele servia, vamos chamar assim, como se fosse um concierge da Mirelles, entendeu? Ele era um cara que ficava 24 horas por dia à disposição da Mirelles, entendeu? Levando, porque porquê que o Ricardo foi contratado? Ele foi contratado por quê? Porque ele mora há muito tempo nos Estados Unidos. E ele tem cidadania americana? Não, ele não tem cidadania americana, mas ele mora há uns 30 anos nos Estados Unidos. E aí o que acontece? Ele conhece, né, o American Way of Life, ele conhece o sistema empresarial e bancário americano, então ele foi dando o caminho das pedras para o Gladson. Doutor Jorge, só um segundo, Chico, desculpa te atropelar. Ricardo Rodrigues Gomes é o nome dele, conhecido como Ricardo Piloto. Por que piloto? Ele é piloto de avião? Ele é piloto, a profissão dele é piloto de avião. E mais conhecido pelo apelido, porque é normal, até no Brasil e tudo mais, né? Sim. Ele é brasileiro, nasceu aqui no Brasil, não é isso? E o senhor explicou a razão para a qual ele foi escolhido. Mas o que ele é acusado é de ser o principal operador desse faraó. Operador significa alguém que sabe tudo nos Estados Unidos, né? Mas não importa, alguém, pelo menos no tocante a este país, todo o dinheiro que era lá aplicado, circulava, ou ações que envolviam dinheiro oriundos dessa empresa administrada pelo Gladson Acácio dos Santos, ele sabia. Então ele tinha conhecimento pleno. A defesa até aí vai. O senhor concorda com isso? Em tese, sim, porque o que acontece? As coisas que ele vem sendo acusado pela legislação brasileira de ter cometido crimes, são coisas que ele praticou, são atos que ele praticou nos Estados Unidos.
Então, portanto, a justiça americana é que deveria julgá-lo. Sim, não é pior? E se a justiça americana não está julgando por nenhum ato criminoso em solo americano, não é a justiça brasileira que vai ter condições de fazê-lo aqui pagar por coisas que lá não são crime. Doutor Jorge, então, agora, de onde viriam essas ameaças, razão do pedido de asilo? De tudo que ele conhece, entendeu, do esquema. Por exemplo... o Ricardo hoje é um cara que conhece muito, não só do modus operandi do esquema da GAS, né, do Gleison e da Meirelles, como também ele conhece muito do esquema de contrabando de Miami para o Brasil, seja a chegada aqui via Guarulhos, seja a chegada via Galeão. E isso aí, a negociação com o Ministério Público Federal vai envolver todo essa disponibilização dessas informações para que a justiça brasileira possa tomar as medidas cabíveis à espécie. Quando o senhor fala em negociação, significa que ele estaria disposto a fazer uma colaboração premiada? Exatamente é isso que a gente está tentando fechar, porque é um processo bastante complexo e a gente vem desenvolvendo essas tratativas para poder fechar essa colaboração, mesmo que ele consiga permanecer em solo americano. Ele vai colaborar com a justiça, por quê? Porque ele ainda está sendo processado aqui e ele tem que se defender. Então é justamente a colaboração, ela vai ser fechada, se for o caso, para buscar esclarecer pontos do processo que são, no nosso modo de ver, obscuros. O Chico é um perdigueiro, ele vai fazer outras perguntas aí, mas ficou uma ponta solta. Ainda que, sob o seu argumento de que nos Estados Unidos não é crime o que ele fez, o dinheiro originário veio do Brasil. Aí, aquela história, eu não sei porquê, não existe, e isso aí é uma coisa que eu posso afiançar para vocês e para os ouvintes da Rádio Tupi, que não existe prova no processo de que tenha saído dinheiro do Brasil para abastecer essas contas que foram as contas que o Ricardo... Mas de onde veio? Pegou do quintal dele? Aí eu não sei. O que eu posso dizer que existe prova é de que haviam transfers de contas americanas. Então aquele negócio, como é que o dinheiro chegou lá? Isso aí não cabe a mim discutir. Mas o que eu posso afirmar, entendeu? E o que é a parte da defesa dele é exatamente isso. Não houve saída do dinheiro daqui, entendeu, para lá. Doutor Jorge, o Gladson, né, o Farol, está preso desde 2021, hoje num presídio federal de Catanduvas, acusado de crime contra o sistema financeiro, formação de quadrilha e também por um homicídio e pelo menos eu acho que 3 tentativas de homicídio. Quando você diz que o seu cliente está disposto a colaborar, essa colaboração poderia reforçar as provas que foram amealhadas contra o Gladson nesses pontos que eu coloquei aqui? Sim, porque existe, inclusive, nos autos do processo, mensagens de WhatsApp do Gleison, buscando uma ajuda, vamos chamar assim, do Ricardo Piloto, para a contratação de, entre aspas, assassino para dar fim a determinadas pessoas, inimigos dele, entendeu? E num primeiro momento, óbvio que o Ricardo até assentiu, mas ele nunca chegou a vias de fato, vamos chamar assim, de contratação, até porque ele não conhecia ninguém, entendeu, desse submundo do crime. Estamos conversando aqui com o advogado Jorge Soares Brandão Martins. O Maurício Bastos tem pergunta, mas antes, doutor Jorge, o senhor é advogado criminalista há quanto tempo? 40 anos. Olha, meus amigos, se tem gente inteligente no direito, tá nessa área criminal. É suave, é tranquilo, é inteligente, é dentro da lei. Ele faz tudo, vai desenhando. Daqui a pouco eu tô emprestando algum aqui também para ajudar esse piloto lá nos Estados Unidos, ou ajudar o Gladys que tá preso. Ele é danado, ele vai conduzindo. Vamos lá, Maurício, vamos ver se a gente retoma a entrevista, porque ele tá engolindo a gente, hein? Maurício Bastos. Doutor Jorge, o senhor falou no início da conversa a respeito da situação migratória do Ricardo
Ricardo Piloto que ele não teria naturalidade, né? Enfim, ele é brasileiro, não tem dupla nacionalidade, né? Não é americano. As notícias dizem que ele entrou com passaporte irregular, com documentação irregular nos Estados Unidos. Daqui a pouco o Trump tá batendo na porta dele, hein? É isso. Diante das circunstâncias políticas em relação à questão imigratória norte-americana, o senhor não acredita que ficaria mais difícil conseguir esse asilo para o Ricardo Piloto e, enfim, facilitando a extradição dele para o Brasil? Maurício, amigos da Tupi, o que acontece? Nós vamos ter que voltar um pouquinho na década de 1990. Ricardo era um piloto jovem de avião, né? E ele foi envolvido e foi confundido com uma pessoa ligada ao cartel de Medellín, do famoso narcotraficante Pablo Escobar. E isso trouxe uma série de problemas para o Ricardo. O Ricardo, em 1990, ele foi sequestrado literalmente por 4 policiais federais ali na frente do Cegoa, na Lagoa, que é o Polícia Federal Brasileira. A Polícia Federal Brasileira, 4 homens da Polícia Federal sequestraram ele, levaram ele para o Recreio dos Bandeirantes, ficaram com ele 24 horas e ele, segundo o que ele me informou, ele gastou $125 mil na época para poder sair. Depois disso ele sofreu, aí já depois da morte do Pablo Escobar, já no final da década de 90, ele sofreu 2 tentativas de homicídio, uma delas a bomba, que suspeita-se que tenha sido um personagem... Vida animada, hein, doutor? Bastante. O camarada tenha sido feita ativo mesmo, hein? Por um cara que foi um bandido perseguido, era top 5 da lista do FBI, que é um israelense chamado Yoram Elal. Esse cara foi inclusive o cara que botou a bomba no carro do Rogério Andrade, que veio a vitimar o filho dele lá na Barra da Tijuca. É um fato que todo mundo aqui do Rio de Janeiro conhece essa história. E como é que se diz? Em função de todas essas coisas, o Ricardo foi obrigado a mudar de nome e ir embora do Brasil, porque ele estava vendo que ele ia acabar sendo assassinado aqui, ou enfim, acontecer algo de pior. E ele aí mudou de nome, entendeu? E entrou nos Estados Unidos e viveu nos Estados Unidos 30 anos, entendeu? Com esse documento. Ele tem que idade hoje? 66 anos. Doutor Jorge. Completado semana passada. Tá certo. Doutor Jorge, acusa-se o Gladson de ter trazido de forma ilegal aquelas wallets, né, que são as pendrives onde você guarda os bitcoins offline, né? É uma pendrive mesmo. Uma carteira digital. Uma carteira digital, perfeito. Então ele muito provavelmente trouxe isso com a ajuda do Ricardo. Acho até que o Ricardo admite um pouco isso. Do Ricardo Piloto, cliente do nosso convidado, o advogado Jorge Soares. Quando o senhor diz assim, ele está querendo colaborar, o Ricardo falaria de um esquema de descaminho e contrabando que funcionaria nos aeroportos do Brasil muito antes desse esquema do Gladson, doutor Jorge? Com certeza, eu vou até autorizado por ele, é um furo de reportagem para a Tupi, né? Agradecendo o convite de vocês. Ele me autorizou a dizer um nome, que é um sujeito que o Gladson conheceu lá em Miami, chamado João Luiz Ferreira de Carvalho. Esse sujeito, ele é o cara que conhece esses esquemas, foi o cara que deu acesso ao Gladson para comprar as wallets, a comprar os tethers para enviar dinheiro para o Brasil. Inclusive, os tethers eles podem vir abastecidos ou vazios. Sim. Entendeu? Mas o que acontece? O Gladson, por exemplo, comprou, segundo o Ricardo uma vez comentou comigo, uma caixa inteira. Quer dizer, eu não sei quantos, mas deve ser uma quantidade, entendeu? Com informação dentro? Não. É como se você comprasse um pendrive sem estar abastecido de nenhuma informação. É um pendrive puro com capacidade para armazenamento de tantos bytes, terabytes, enfim. Você pode comprar a carteira, você compra a carteira vazia, depois você vai botar o dinheiro dentro. É assim que funciona o negócio. E esse cara, esse João Luiz Ferreira de Carvalho, ele foi o cara que inclusive apresentou ao Ricardo e ao Gladson um corretor chamado Nestor, que foi o cara que estava procurando
as casas e apartamentos. Primeiro um apartamento para Mireles, entendeu? Morar. A Mireles ela gostou. A venezuelana, mulher do Faraó dos Biscoitos, está presa nos Estados Unidos. Está presa lá em Chicago. E provavelmente, se for deportada, vai para Venezuela, que é o país natal mas dela. A deportação dela já foi negada no início do ano. Aí eu não sei como é que está o processo dela, porque não diz respeito a mim. Eu só tenho a informação de que o pedido de deportação dela foi negado. Só um segundo que o Chico está aflito para fazer pergunta. Chico. Então, eu ia perguntar. Pelo mesmo esquema onde entraram essas carteiras digitais que o Gladson vendia para os clientes, né? Na verdade era uma parte do negócio dele, poderiam entrar outras mercadorias ilegais? Vamos para a última resposta do nosso convidado. Diga, Jorge. Sim, com certeza. Diversos tipos de contrabando, coisas que são muito comuns de serem feitas, contrabando de telefone, contrabando de perfumes, entendeu? E outras coisas. Entendeu? Daí até coisas mais maiores, entendeu? Mas respondendo até uma pergunta que o Chico tinha me feito aqui fora do ar, a Mireles escolheu um apartamento num dos melhores condomínios de Miami, chamado Aqualinda. Esse é um resort, é um condomínio resort que fica em Sunny Island, em Miami, e cujo aluguel custava a bagatela de $25 mil mês. Meu Deus do céu. Ela era uma mulher de gastar aí seus $50 mil mês, e o Ricardo dirigia 2 carros uns 400 mil reais, que eram um Rolls Royce e uma Escalade, entendeu? Eram os carros que o Ricardo dirigia, que estavam à disposição dele, ambos os carros zero, e o avião comprado pelo Gleison também ficava num hangar à disposição dela para voar para onde ela quisesse. Muito bem. Chico, dá um arremate aí, mas eu já quero informar o ouvinte da família Tupi que tanto a gente da bancada, como você que está ouvindo, só temos 24 horas. O nosso convidado, Jorge Soares Brandão Martins, para entender tudo isso, ele tem mais de 24 horas, não é possível. Cada dia dele deve ter, sei lá, se significa 4, porque é história enrolada, né? É complicado. Você estuda isso aí, Chico? Caramba, hein? Eu vou te dar uma outra informação, Sidney, para você, só para corroborar aquilo que você tá dizendo. Você sabe qual é o tamanho do processo? Não, qual é? São mais de 2 terabytes de informação. Meu Deus, se for impresso então, não dá nem para você impresso é as árvores da Amazônia. Impossível de você colocar no papel. Chico, arremata aí, vamos lá. Bom, então, só para lembrar que do outro lado dessa vida luxuosa, de jato, de limousines e condomínios de luxo, tem 70 mil clientes que esperam algum dia, pelo menos, ser reembolsados em parte daquilo que Qual é o tamanho do rombo mesmo, do Faraó? Qual é? 36 bilhões de reais. Deixa eu fazer só um adendo aqui, Chico. Essa informação, segundo o que saiu... Não. Essa informação, ela é o seguinte: 38 bilhões de reais é o que diz a Polícia Federal que foi movimentado no esquema do Gleison de 2020 a 2022, vamos dizer assim. Perfeito. Mas a falência da GAS, que foi decretada na sexta-feira passada, diz que o rombo, né, a falência foi decretada por um rombo de 3,8 bilhões de reais. Só para corrigir aqui e esclarecer direitinho ao público o que é. Jorge Soares Brandão Martins, advogado que participou conosco, ele responde os interesses do senhor Ricardo Rodrigues Gomes, conhecido como Ricardo Piloto, que está preso na Flórida. Meus amigos, nós aqui do Jornal Tupi fizemos um bolão, mas um monte de bolão, mas somos bons mesmo, só acertamos um número só, tá? Nós estamos em busca de quanto? 100 milhões de reais da última Mega Sena. Se a gente ganhasse sozinho. Estamos falando aqui que por baixo a correção é 3,8 bi. O Chico deu um número aí de mais bilhões também, né? Quer dizer, ou seja, não dá nem pra gente ter ideia de dinheiro quanto se movimentou nesse esquema piramidal. Vamos pro intervalo e já voltamos. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Atenção, amantes de jazz e blues.
O Circuito Sesc Jazz Blues 2025, com shows gratuitos em Miguel Pereira, Ipiabas e Rio das Ostras, vai até 22 de junho. Rosa Maria Colim, Jasmine, Alfredo Rodrigues Quartet, José James, Mike Stern e Rodrigo Suricato fazem parte da programação. Encerramento no Festival de Rio das Ostras. Confira tudo em sescrio.org.br. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 99511-8294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 99511-8294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Economia e praticidade no seu celular. No canal do WhatsApp da Rede Economia, você recebe em primeira mão as melhores ofertas da semana. É só clicar no link na bio do nosso Instagram, @souRedeEconomia. Não perca tempo e aproveite. Rede Economia. Economia é aqui! Olha eu aqui, Gil do Vigor, diretamente do Açaí, com dicas pra você. Aqui no Açaí, preço baixo é bom pra todos. Pra quem compra no atacado e abastece seu estoque. Pra quem compra no varejo e cuida da casa. Assim, você enche o carrinho de ofertas com muita variedade e produtos de quê? De qualidade. Vem vigorar no Açaí, enchendo o carrinho de preço baixo. Aproveite! Alô? Alô, senhora. Recebemos um sinal do seu sistema de alarme Verisuri. Foi alguém conhecido? Não, tô sozinha. Por quê? Detectamos uma invasão, mas não se preocupe, já acionamos a polícia. Como assim? O que eu faço? Verifique se as portas estão trancadas e procure um lugar seguro. Em 2024, a Verisuri impediu mais de 6.200 tentativas de invasão. Verisuri, protegemos o que realmente importa. Ligue agora para 0800 1010 360 ou acesse verisuri.com.br. Duque de Caxias ampliou a vacinação contra a gripe e influenza para crianças, jovens e adultos, com ou sem comorbidades. Basta apresentar documento com foto, CPF e caderneta de vacinação em uma unidade de saúde. A imunização é essencial para prevenir complicações, internações e óbitos, especialmente entre os mais vulneráveis. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi. Dica cultural. Boa noite, Sidney Rezende, família Tupi. Eu sou Rafaela Amado e tô aqui para convidar todo mundo pro espetáculo musical Moleque, o Morro Canta Gonzaguinha, que vai estar em temporada no Teatro Natália Timberg, na Barra da Tijuca, ali no Freeway, de 23 de maio a 8 de junho, às sextas, sábados e domingos, sextas e sábados às 20 horas, domingo às 19 horas. Tem estacionamento no local e os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro ou pelo Simpla. Vem cantar e se divertir com essa peça com os grandes sucessos do Gonzaguinha. A gente espera vocês. E aí, meu amigo, você tá afim de falar de coisa que ninguém fala? Não, né? Ninguém quer. Eu vou falar sobre um dos maiores tabus que existem pra gente que é homem, principalmente pra quem passou dos 40 anos como eu. Depois dos 40 anos, o nosso organismo, ele para de produzir testosterona, ele vai diminuindo a produção da testosterona. E isso afeta a nossa pegada como homem, afeta o nosso desejo sexual, afeta o nosso desempenho na academia e em várias áreas da nossa vida. Então, meu amigo, se você está perdendo o desejo sexual pela parceira que você escolheu para seguir a jornada da vida, se você está com um problema de ereção, ou se você está terminando a sua intimidade sexual muito antes da hora, eu quero apresentar para você o Power Pulse da Lírio Suplemento. O Power Pulse é o produto mais inovador que existe de estimulação sexual atualmente no mundo. Ele foi desenvolvido com nanotecnologia e ele não é cápsula nem comprimido. São pastilhas mastigáveis super discretas em que cada pastilha tem mais de 15 princípios ativos para devolver a sua produção natural de testosterona, aumentar o seu fluxo sanguíneo para garantir uma ereção firme e duradoura, mesmo com o uso de preservativo, e ainda controlar o tempo da ejaculação, acabar com a ejaculação precoce. Um dos princípios ativos presentes na fórmula do Power Pulse são as saponinas, que é o princípio ativo do feno grego.
Esse princípio ativo ajuda o homem a voltar a produzir testosterona de maneira natural. Isso faz com que ele recupere não só a pegada no trabalho, na vida, mas recupere o desejo sexual pela parceira de longo prazo. Além disso, outro princípio ativo presente na fórmula é a arginina, um vasodilatador natural que vai aumentar o fluxo sanguíneo na região genital masculina para garantir uma ereção firme e duradoura, mesmo com o uso de preservativo. Além desses dois princípios, tem mais de 10 princípios ativos presentes na fórmula, capazes de levantar o ânimo e o astral de qualquer homem acima de 19 anos. Os mais idosos estão usando o Power Pulse para poder levantar da cama com mais ânimo, com mais disposição, viver a vida com mais alegria. Os homens com mais de 40 anos estão usando o Power Pulse para recuperar a produção de testosterona. E os mais jovens para diminuir a ansiedade e ter um controle maior do tempo. Agora, para tudo isso acontecer, você precisa dar o primeiro passo e ligar agora no 0800 787 4040. É o telefone direto do laboratório da Lírios. As 50 primeiras pessoas que ligarem agora ou chamarem no WhatsApp vão levar o tratamento completo do Power Pulse pela metade do preço e ganhar uma caixa de som da JBL à prova d'água original. Não perca tempo, ligue agora ou chame no WhatsApp 0800 787 4040. E aí, meu amigo? Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h23. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Álamo. Você está preparado para dirigir sem preocupações? Com a Álamo Benefícios, você tem assistência 24 horas em todo o Brasil. Cobertura contra colisões, roubos e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. Paulo Lage está de volta. Estou de volta sim, Sidney Rezende, para falar agora da Rua das Laranjeiras. Tem acidente entre dois carros e uma moto, ocupando uma faixa nesse momento próximo do acesso da General Glicério para quem está seguindo em direção ao Cosme Velho. O trânsito está bem parado em diversas vias do bairro da Zona Sul, inclusive reflete na passagem do viaduto 31 de março. Outras vias, como a Rua do Catete, o acesso pelo Largo do Machado, até mesmo a Bento Lisboa, também estão registrando lentidão. Portanto, esse caminho pode ser feito pelo aterro do Flamengo e Enseada de Botafogo, sem dificuldades no momento por essas vias. Inclusive, a saída da região para o centro da cidade é melhor pelo aterro. Isso porque a Pinheiro Machado também está apresentando dificuldades no sentido Santa Bárbara até a chegada ao Palácio Guanabara. Sabia que na Cielo você tem maquininha grátis? Isso mesmo, grátis. Afinal, juntar forças é nossa paixão. Consulte condições em cielo.com.br. Amanhã tem mais no Jornal da Tupi. Agora a participação do Thiago Souza no finalzinho do Jornal da Tupi, sempre com uma informação relevante. Diga, Thiago. Olha, trazendo atualizações lá do Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, Sidney, a Polícia Militar teve que fazer uma operação emergencial agora à noite por conta da informação de troca de tiros ali, né, dessa guerra de facção entre Terceiro Comando e Comando Vermelho. Os policiais foram atacados a tiros, 2 corpos foram encontrados em um dos acessos da comunidade. Uma mulher foi baleada e levada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas. Ainda não temos informações do estado de saúde dela, Sidney. Obrigado, Thiago, por sua participação. Hoje tem jogo do Botafogo, Capital e Botafogo, lá no Mané Garrincha. Rafa Braba que vai narrar. Mas quem tem informações completas do Botafogo sempre é o Thiago Veras. Boa noite, Thiago. Boa noite, Sidney. É um jogo protocolar, né? A vantagem é muito grande, 4-0 na ida. Pode até perder por 3 gols que o Botafogo se classifica. Então, realmente é entrar em campo, terminar o jogo, se classificar para as oitavas, receber lá quase 3.700.000 de premiação. Há pouco divulgou a lista de relacionados, só tem 2 titulares, ou 3, né? Um mais ou menos, o Juan Cruz alterna se todo mundo tiver à disposição, mas nos últimos 2 jogos ele foi. Juan Cruz, Alex Telles e Jair. O restante são reservas e garotos da base, então é um Botafogo que vai praticamente todo reserva para esse jogo logo mais no Mané Garrincha contra o Capital pela Copa do Brasil, Sidney. Obrigado, Thiago. Você está ouvindo Jornal da Tupi. A Pernambuco Motos Rio é uma concessionária referência de credibilidade, qualidade e satisfação. Com 8 lojas no Rio de Janeiro, você encontra motos 0 km, nacionais, importadas e seminovas, além de seguros, consórcio Honda, peças, acessórios e serviços. A Pernambuco Motos Rio é uma das maiores concessionárias Honda do Brasil, com o melhor preço e a entrega mais rápida do Rio de Janeiro. Para mais informações, acesse riodejaneiro.pernambucomotos.com.br. Olha eu
Aqui Gil do Vigor, diretamente do Açaí, com dicas pra você. Aqui no Açaí, preço baixo é bom pra todos. Pra quem compra no atacado e abastece seu estoque. Pra quem compra no varejo e cuida da casa. Assim, você enche o carrinho de ofertas com muita variedade e produtos de quê? De qualidade. Vem vigorar no Açaí, enchendo o carrinho de preço baixo. Aproveite! A Real Pax tem vantagens especiais para você que é MEI ou possui pequena ou média empresa. Ofereça o melhor plano de assistência funeral para os seus colaboradores e com diferenciais que só a Real Pax pode dar. Ligue ou chame no Real Zap 0800 7030236. Valores que cabem no seu bolso. A Real Pax possui mais de 70 anos de tradição. E você que é MEI ou possui pequena ou média empresa, ligue e assine agora 0800 7030236. Real Pax, gente cuidando de gente. Churrasco ou feijoada, agora é só aproveitar. Economia todo dia é aqui. Promoções de sexta a domingo. Arroz Palmares 18,95. Feijão Nutricaldo 3,99. Alcatra peça inteira quilo 36,90. Filé de frango Seara 18,98. Grumete de frango 11,95. Batata Quality Fries ou Prime Fries 2 quilos 19,98. Antártica Latão Pack com 12 46,68. A unidade sai 3,89. Papel neve com 12 rolos 11,98 no app. Farinha de mandioca Granfino 4,99 no app. Biscoito Piraquê recheado 2,97 no app. Pão de forma Balduco 5,99 no app. Rede Economia, economia é aqui. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue pro Marcelo Manhães 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. 0800 305 2090. Quer um ambiente seguro e confiável para você se divertir? Então vem para a Bet Nacional, totalmente autorizada pelo governo. Sabe por quê? Porque a Bet Nacional sempre foi sinônimo de jogo responsável, com transparência e compromisso com você. Então já sabe, né? Jogo legal é na Bet Nacional, uma Bet diferente, a Bet dos brasileiros, proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros informa. Daqui a pouco, Super Futebol Tupi, Team 5G. É isso, estamos encerrando esta edição. Fiquem agora com a Voz do Brasil no Dial 96.5 FM. E depois, claro, Tupi na Rede, todas as informações que a Casa Araújo já transmitiu aqui. Hoje é dia de futebol. Obrigado, Chico Otávio, Maurício Bastos, Marcel Amaral, Renata Victor e toda a nossa equipe. Até amanhã. Super Rádio Tupi apresentou Jornal da Tupi com Sidney Rezende. Jornal da